Fala rapaziada, tranquilo? Vou apresentar pra vocês hoje aqui a nova máquina da DC Only, a Epoch R4, na e-meia. E eu tava esperando um pouquinho antes de fazer o vídeo pra mim poder fazer alguns testes. Eu já tenho a primeira máquina Epoch deles. Eu tava bem satisfeito com a máquina, e aí eu recebi essa máquina deles agora, que é a nova que saiu. E eu vou apresentar pra vocês aqui, fazer um reviewzinho da máquina aqui, falar a minha opinião da máquina. A máquina vem assim, né? Então ela vem acompanhada aqui, tem a máquina, vem uma bateria a mais, pra vocês, mais uma bateria, ela vem com duas baterias. No caso, ou para quem gosta de trabalhar com fonte externa, vem o adaptador, né, RCA para fonte, e ainda vem mais um grip um pouquinho mais fino. Eu gosto de trabalhar com grip um pouquinho mais gordinho, né, maior. Então, para quem gosta de trabalhar com a pegada um pouquinho mais fechadinha, então tem o grip mais fininho. Então já tá aqui já configurada para mim, né, um grip mais gordinho. Aí eu vou mostrar para vocês aqui agora a máquina. No caso aqui eu tô com esse grip de 38mm e o outro de 34mm. Então, a minha máquina, vocês podem ver aqui, a minha máquina, o stroke dela é 4.2, eles têm de 3.5, 5 e 4.2, eu consigo fazer tanto trabalho colorido, sombreado, e quando eu preciso eu também consigo fazer trabalho de fine line, linha, com ele também, que dá pra fazer, ela é como se fosse uma híbrida, né? Então, vou falar antes de mostrar aqui como que a máquina funciona, tudo certinho, eu vou fazer primeiro meu feedback da máquina, né? Depois dessa semana usando a máquina todo dia. Essa semana eu consegui mesclar bastante, então eu tive tanto trabalho bem fininho, de fine line bem fininho, quanto trabalho realista grande, e todos esses trabalhos dessa última semana foi feito com essa máquina, completo, sem mesclar com outra máquina, pra mim poder testar a mesma máquina e saber o que a máquina pode nos fornecer, né? Que é o mais importante para o tatuador, principalmente a máquina e as agulhas. Máquina, agulha e tinta, pra mim, é os mais importantes. Todo mundo já sabe, eu sou patrocinado por eles já tem bastante tempo. Deve estar mais ou menos uns 3 anos que a gente tá junto aí. E as agulhas não tem nem o que falar, porque as agulhas deles são excelentes, então eu trabalho já com as agulhas deles há bastante tempo. Depois que veio a máquina, eu comecei a trabalhar com a máquina deles, aí a máquina não é tão leve, nem é tão pesada, é exatamente o peso, pra mim, é o peso ideal pra máquina. Então eu posso trabalhar, eu fiz já trabalhos aqui de 8 horas direto com a máquina. Às vezes a máquina quando a máquina é muito pesada, você tem o problema do contrapeso da máquina que fica jogando pra trás, você tem que firmar um pouquinho mais, então você acaba forçando mais um pouco a mão. Quando a máquina é muito leve, aí você acaba tendo um pouquinho mais problema na hora do controle aqui, pelo menos pra mim, né? Isso tudo que eu tô falando pra vocês é pro meu uso, meu feedback. Máquina, agulha é um negócio bem particular, mas eu jamais ia fazer um vídeo desse aqui pra vocês falando de um material que eu não use e que eu não ache excelente. E a bateria da máquina também é perfeito pra um trabalho tipo de 8 horas, eu consigo fazer praticamente todo com uma bateria só. Se for um trabalho que eu vou ter muita pigmentação pesada, que aí eu acabo subindo um pouquinho mais a voltagem, aí eu consigo trabalhar mais ou menos umas 6 horas com ela, com a voltagem um pouquinho mais alta, mas eu geralmente trabalho nessa máquina aqui com a voltagem de entre 6 e 7 no máximo, então eu nunca passo disso, então uma bateria é o suficiente, então um dia eu trabalho com bateria, aí ponho ela pra carregar e no outro dia tem a bateria carregadinha, então sempre essa máquina sempre carregadinha pro próximo trabalho. Eu fiz um trabalho de fine line com ela, que era com uma agulha 083 RL bem fininha, e eu consegui uma precisão de pigmentação da linha bem preciso, com uma voltagem de 5.7, se não me engano 5.8, excelente, excelente. E quando eu tô fazendo sombreado, eu sempre tô trabalhando ali entre 6.8, 7 no máximo. Quando eu vou fazer a pigmentação um pouquinho mais pesada, eu subo com 7,5 mais ou menos. Eu vou falar pra vocês aqui o que a máquina tem. Então, aqui a gente tem um botão liga e desliga, os modos da máquina, pra você conseguir fazer as configurações aqui, né, do menuzinho. O mais e o menos, quando você tá aqui no menu, o mais e o menos serve tanto pra você mudar a voltagem da máquina, quanto pra você fazer alterações aqui no menu da máquina. Aí você consegue ver tudo aqui no digitalzinho dela. Vou ligar a máquina pra vocês aqui. Eu achei bem legal nessa máquina que ela tem um RGB aqui, ó. Vocês conseguem configurar as cores aqui também, da forma que quiser. Então eu vou dar uma volta aqui pelo menu da máquina, não sei se tá dando pra ver aí, ó. Ela tá aqui na voltagem de 6, foi o último trabalho que eu fiz, eu tava com 6 aqui. Então aqui em cima, onde tá o DC Only, aí tem um sinalzinho, um íconezinho aqui de som. Esse é pra você deixar o som da máquina quando você tá aqui no touch, ó. Aí você tem o som, você consegue tirar isso daí. Aí você tira aqui em cima também. Aqui ao redor do DC Only é a cor do RGB que você vai deixar aqui, então você consegue mudar aqui também. Do lado aqui o M1, ela tem 3 modos de redução. Então ela tem 3 modos aqui. Então nesses 3 modos você consegue tanto trabalhar com ela bem pesada, batida seca. Você consegue trabalhar com a batida média, que é um pouco mais suave, que eu gosto muito pra poder fazer trabalho realista, de preto e branco. E você tem o modo 3 dela aqui, que você consegue alterar do jeito que você quiser. Você consegue tanto mudar pro mais seco e o bem mais suave. Então você tem tanto um que você consegue fazer essa mudança, você tem o modo 2 que já é pronto pra você fazer sombra suave, e o modo 3 que eu uso, que é esse modo 1 aqui, né, que é o primeiro modo, que é o mais seco, que é muito bom pra fazer pigmentação sólida, de preto chapado e linha. É muito bom, a batida é bem sequinha mesmo, você tem uma precisão perfeita. Aqui, esse 100% que tá aqui do ladinho aqui, ele é referente a como que você quer a batida. Aqui no 100% ela tá com a batida bem seca, aí quando você muda pro modo 2 aqui, ela vai pra 80%, então você vai estar com a batida mais suave pra sombra. Aí o outro modo, ela entra aqui no 100%, aí você altera ele de acordo com o que você quer, entendeu? Aí aqui tem a voltagem, né, tá aqui com um 6, como eu tinha falado. Aqui embaixo tem mais um íconezinho aqui com um A, e um círculo ao redor, é o modo automático dela. Então o que acontece? Quando esse modo tá ativado, conforme a máquina, você deita a máquina na bancada, ela desliga automaticamente. Quando você pega a máquina e posiciona ela nessa posição certinha pra você começar a tatuar, ela liga. Então eu acho também uma opção bem legal, pra você não ter que ficar apertando o botão aqui toda hora, né? Então ela tem esse automático dela também. Aqui tem o tempo, aqui embaixo, o tempo que você tá trabalhando com a máquina. Aí ela vai gravar aqui, ó, aqui agora tá com 6 minutos e 13 segundos aqui, ó. Tem que ela tá ligada. Então toda vez que você ligar ela, o tempo roda. Vou ligar ela aqui, ó. Aí ela virou o tempo, começou a contar o tempo agora, que foi ligado hoje pela primeira vez. Aí a partir do momento que você desliga ela aqui, aí ela pausa o tempo. Aí você consegue também precisar o tempo da sua sessão ali, né? Pra quem trabalha por hora é uma coisa bem legal. Então eu vou ligar ela aqui agora e vou alterar entre os modos aqui pra vocês verem. Vocês veem que a máquina é bem silenciosa, não vibra, não tem vibração, não tem oscilação. Então a parte da bateria e motor é excelente. A parte do controle aqui também da agulha eu achei muito precisa. Você tem nessa de 4.2, por exemplo, é mais suficiente pra mim. Então aqui no botão liga e desliga, se você der 2 toques rápidos aqui, ó, aí você altera entre os modos. Agora tá aqui, ó, no modo M2. Então ele já foi aqui pra 80%. E o que significa isso? Agora ela tá no modo
que é pra sombra, mais suave. Eu dou mais 2 toques aqui rápido, ó. O botão liga e desliga. Aí agora ela foi pro M3. Aí nesse M3 agora, eu consigo alterar aqui entre a batida mais seca e mais suave, como eu falei pra vocês. Ela já começa aqui no seco e aí você consegue fazer essa alteração aí. Vou voltar aqui pro modo 1, 2 toques rápido. Tá lá no modo 1. Batida bem seca. Aí agora vamos aqui no menu, dou um toque aqui no Mzinho do menu. Aí ele começa a piscar aqui em cima primeiro. Aí conforme eu mudo aqui, eu vou mudando a cor do RGB, ó. Vou deixar esse azulzinho aqui que eu acho bem bonito. Aí eu dou mais um toque no menu, ele vai pra parte do som. Se eu der um toque aqui, ele tira o som da máquina. Eu dou mais um toquinho aqui, aí ele tira o som da máquina. Eu vou apertar os botãozinhos aqui, tá com som, aqui tá sem som. Vou deixar com som que eu prefiro. Aí dou mais um toquezinho aqui no menu. Agora tá piscando automático. Então o que acontece? A máquina tá assim, tá desligada. Conforme você vai, a máquina, deixa eu sair aqui isso. Ela tá aqui, tá desligada. Conforme você vai pegar a máquina aqui pra você começar a tatuar, no modo automático, ela já ligou sozinha, tá vendo? Sem precisar apertar. Então eu coloquei a máquina na bancada, ela desliga. Levantei a máquina pra começar a tatuar, ela vai reconhecer que tá na posição de tatuar e ela liga sozinha. Então eu acho uma opção muito, muito legal. Aí eu dou mais um toquezinho aqui no menu, aí você consegue vir aqui e alterar entre o RGB. Então essas são as 3 opções aqui que você consegue fazer alteração dentro do menu dela mesmo, tanto do RGB, o som da máquina e o automático dela. Depois você tem a outra opção, que é os modos da máquina e a voltagem. Então assim, é uma máquina completa, é excelente. Eu tô realmente surpreso com a máquina quando eles entraram em contato comigo e falaram que tava desenvolvendo a máquina e tal, que tava pra sair. Eu tava bem ansioso pra testar a máquina. Uma coisa que eu acho muito, muito legal da DC Only, eles realmente se preocupam com o artista. Tá usando a máquina, é realmente um material feito pensando no artista. Então aqui vocês conseguem também, eu sempre tiro pra fazer a manutençãozinha da minha máquina, né, pra fazer uma limpeza, lubrificar a máquina. Então é bem simples de você tirar aqui a parte do grip. A parte da bateria dessa máquina aqui também eu achei bem simples de você tirar a bateria. Essas bolinhas aqui que vai dar pressão aqui pra bateria ficar presa lá dentro, então é muito mais simples de trocar a bateria. O que eu tenho pra falar da máquina é que realmente a máquina tá excelente. Como todo mundo já sabe, eu já trabalhei com diversas máquinas de tempo, trabalhei com diversas marcas de máquinas. E há muito tempo eu tava procurando uma máquina que atendesse meu trabalho pra não ter que montar na bancada. Tipo, às vezes eu tinha que montar 2, 3 máquinas às vezes de marcas diferentes, ou até da mesma marca, mas porque uma máquina era boa pra fazer o traçadinho ali, a outra máquina, mas ela era muito seca, e a outra máquina precisava ficar um pouco mais suave pra poder fazer um sombreado ali, e com ela eu consigo fazer todo o trabalho somente com uma máquina, por conta dessa opção que eu tenho de trabalhar no recuo. A gente tinha muito isso em algumas máquinas, as primeiras rotativas em si, as PEN, a gente já tinha muitas máquinas que você conseguia trabalhar ali o recuo, né? Você conseguia girar ali uma bolinha ali e trabalhar no recuo dela. Mas nas PENs, são todas as que tem, realmente eles me surpreenderam com essa máquina aqui. A máquina tá realmente excelente. Então o que eu tenho pra falar pra vocês, a minha nota da máquina de 0 a 10 é 11. E não é porque eu sou patrocinado por eles, não. Eles acertaram perfeitamente na máquina, tanto em relação à bateria quanto à qualidade. E falando de qualidade também, antes de encerrar o vídeo aqui, qualidade do material, o material que eles usaram nessa máquina aqui também é de excelente qualidade, tudo. A minha é um preto fosco, e eu achei que por ser preto fosco ela ia ser muito sensível a risco, e ela não é sensível a risco. Deve ter algum tipo de película, alguma coisa, né, tipo um verniz em cima aqui aplicado, porque ela não é sensível a risco. Então, como eu falei, já usei a máquina há bastante tempo, né? Eu sempre protejo a máquina pra usar, depois que eu termino eu faço a limpeza da máquina. Então, geralmente no preto fosco você começa a ver uns risquinhos na máquina, mas ela não tem nenhum tipo de risco. E como eu falei, de 0 a 10, a minha nota é 11. Tá bom? Então espero que eu tenha tirado bastante dúvida de vocês aí. E eu só posso indicar pra vocês, mas pra mim, hoje, depois de testar essa máquina aqui, é uma das máquinas melhores que a gente tem no mercado hoje. Então, vou deixar pra vocês aqui a descrição aqui na legendinha aqui da minha máquina, da minha configuração. O link deles, no caso, se você tiver interesse, dá uma olhada no site deles lá e acredito que ela já tá disponível pra venda. Acredito que já esteja disponível, que ela tem poucos dias que foi lançada, então acredito que já esteja disponível pra venda já. Beleza? Vou deixar aqui pra vocês. Um grande abraço e fiquem atentos aí que tem mais novidades. Tchau, tchau.